tear me apart. It's hurting my heart. Suddenly, I can't run. I swear I'll be back. You know I'll be around. If you're feeling the pain, I'm feeling the same. I've gotta catch a plane, but I'll be back again. Oh, I love it when I'm gone. A pessoa tentando trabalhar. Let me be the one. I love you all the time. O que, é que a pessoa faz quando tenta trabalhar? Ah, Baby, be mine. a pessoa quer colocar Queen, a pessoa quer elaborar um chá com Joe, e aí fica Baby Be Mine. So let me be the one. Se vocês têm filho em casa, vocês ficam com alguma música na cabeça ou não? Suddenly, Isso é ensaio o dia todinho, pessoal. but you are in my heart. You gotta believe. Suddenly, Quase Queen hoje. I can't believe. All day long. You'll always be near. If you're feeling the pain, All day long, Biel. Tá demais esse negócio, viu? I'll be back Again. Oh, love me when I'm gone. When I'm gone, let me be your reason. depois eu passo vergonha. Let me be the one. O nome disso é Na United, pessoal. Tente trabalhar. Biel, tente fazer um projeto com essa música no seu juízo. Tente. Arrancaram até meu papelzinho do chá aqui, ó. É, Ju, é assim a minha vida. Acha que é só de vocês, é? Bom dia, amor. Bom dia, Biel. Estavam chochos porque iam participar de Chá com Joe. Chá com Joe há quanto tempo que tá sendo? Há 48 dias, só Queen de abertura. Eles estão felizes da vida porque hoje é quem? Como é o nome dessa música? Let me be the one. Vocês ensaiam em que aula? Música. E aprendem a letra em que música? Em que disciplina? Eu que coloco a música. A Não letra, inglês, não? Não. É, a gente coloca no. Eu escrevi, mas a próxima vai ser Sofia que tá escrevendo. É, Ó, tá acabando? tá. Hoje essa abertura especial é para vocês entenderem o que é que eu vivo diariamente para construir o Chá com Joe, ou 939, ou Atravessando a Ponte, o que seja, para a gente conseguir botar um conteúdo aqui, viu, pessoal? Thank you. Manda um beijo aqui pro pessoal, manda. Tchau. Obrigada, pessoal, pela participação. Que delícia. Beijo. Tchau. Tchau. Vou botar meu microfone. Encosta a portinha, por favor. Até já, pessoal. Minha Nossa Senhora. Vamos embora. Deixa eu botar meu microfone para melhorar aqui o meu som. Quero mais, Exu. Tu chegou depois, foi. Perdesse, não acredito. Coreografia de Na United. Tá certo? Let Me Be The One. Então tirou tudo do tempo, tá certo? Isso aqui é para mostrar para vocês que é vida normal, tá certo? Para trabalhar tem que estar concentrado, e de repente vem uma música lá longe, aí vem uns ensaios, aí a pessoa vai fechar a porta e sai coreografando. Agora é tudo assim, viu? Então, queria deixar claro que era impossível. Há uns dias que essa música está sendo a que está aqui na cabeça, então era impossível eu não começar com eles, porque eles são o centro das atenções, entendeu? Então, já era Queen. Então, Queen, pelo menos por hoje, que senão vai rolar na United todos os dias, é a boy band do momento. Então, Sofia trouxe a boy band dela do momento, a conversa entre amigas do momento, e aí Benício para ter conversa com Sofia
e para ser, né, o best dela, e principalmente dentro de casa o tempo inteiro. Então virou fã também. Então os dois na United, tá bom? Olha, pessoal, chega, suei agora. Tô toda assanhada hoje, porque hoje realmente tá puxado com todas as aulas que a gente tá fazendo, da turma Marco Zero, do Atravessando a Ponte. Então a gente tá fazendo aulas, eu tenho que fazer as devoluções das aulas. Então a pessoa tá assanhada com na United no juízo, com os meninos cantando, dançando pra frente e pra trás. Mas eu trago um conteúdo aqui massa pra vocês, tá certo? Obrigada pela presença, todos que vieram ver a abertura. O conteúdo de hoje, por incrível que pareça, é comunicação, né? E acho que quando a gente pensa em comunicação, muito do que eu trouxe aqui tem a ver com comunicação. Para uma pessoa ser uma boa comunicadora, ela naturalmente é uma boa ouvinte também, uma boa leitora também. Esse foi o assunto que vocês escolheram, né? Foi o assunto que vocês escolheram. Obrigada, meu amor. Cheiro pra tu. Fala com ela ali, fala com o pessoal. Beijo, Biel. Então, o conteúdo de hoje no Chá com Joe é comunicação, mas para a gente se comunicar, isso foi uma solicitação de vocês. Eu lancei uma enquete no Telegram do canal Chá com Joe, né? A gente já falou intensamente sobre o Telegram, ontem ou antes de ontem, já não me lembro mais, e como utilizar as ferramentas, né, de comunicação. E aí o pessoal pediu para eu falar sobre ideias, né, com relação a que conteúdos se comunicar, postar, por e-mail, pelo que seja. Então eu trago esse conteúdo porque foi 62% de solicitação, tá certo? Então eu vou colocar aqui para vocês, e aí por isso que hoje, para se falar de comunicação, nada melhor do que falar sobre essa expansão da mente, né? Então fazer com que os meninos estão ali escutando na United, de onde vem isso, né? De onde vem esse boom de uma banda adolescente com integrantes de todas as partes do mundo. Com certeza eles aprendem muito uns com os outros com relação à comunicação, né? Com relação a aprendizados, a vivências e ao que seja. Então, o que a gente vai falar hoje depende muito das vivências que você teve, né? No teu histórico de vida, porque faz com que você consiga trazer vários links entre uma história e outra. O que é que eu vou pedir a vocês? Eu vou desativar os comentários, como a gente costuma fazer, tá bem? Queria dar as boas-vindas a todos que estão entrando, que já estavam aqui. Se vieram ver só a coreografia dos meninos, que quem chegou agora perdeu a coreografia, basicamente, a participação especial de Benício e de Sofia, aqui com uma música maravilhosa. Aline, meu 939 favorito. E queria que vocês enviassem essa live para alguém. A gente vai estar falando sobre esse assunto aqui, ó. Ideias de assuntos para postagens. Não só postagem em rede social, Instagram, Facebook. A gente não vai falar especificamente disso, tá? A gente vai tratar de comunicação em todas as plataformas que você consiga trabalhar para levar a tua comunicação ao teu cliente, tá? Então, trazendo a minha experiência, não sou publicitária, né? Não trabalho com marketing, mas trazendo a minha experiência, o que é que eu faço para trazer como recursos, né? Ideias para a gente chegar aqui e conversar com as nossas pessoas, tá certo? Então, o que é que eu preciso? Aquela mesma coisinha de sempre, para quem não está acostumado a estar por aqui, ser travado de mandar um comentário. O comentário só fica por cima dos slides, né? Então eu só tiro por conta disso. Mas tudo que você desejar falar, tudo, do oi a uma pergunta, você pode clicar nessa cartinha que tem uma interrogação, enviar para mim aquilo que você precisar transmitir para mim. E se não, dedinho no coração, empurra aí, pressiona para mandar uns corações para mim, que aí eu sinto que você está aí comigo. Tá? Então, antes da gente começar, hoje o assunto é mais curtinho, lembrem, o pessoal ainda está se acostumando a entrar no Chá com Joe às 10 da manhã, uma vez que é sempre às 11, então a gente vai ter um grupo grande que vai assistir quando já estiver salvo no IGTV às 11 da manhã, tá? Peço desculpas para quem está vindo depois, mas se acostumem, todas as quintas-feiras eu preciso entrar uma hora mais cedo por conta da sistemática da casa, dos horários em que se precisam usar os recursos tecnológicos e a minha assistência. Então eu preciso estar disponível, tá, para poder auxiliar no encontro escolar dentro do homeschool, tá certo? Então, essa vida é real.
Por isso que eu tenho que entrar uma hora mais cedo. Prefiro entrar uma hora mais cedo e deixar salvo do que não entrar nas quintas-feiras, tá bom? Então, primeira coisa que a gente deve fazer é, a gente já falou sobre isso, estão nas lives anteriores. Primeira pergunta é, você já definiu qual o público que você tem como alvo? Qual é aquele grupo de pessoas que você se comunica? Quem são as pessoas que você está transmitindo a sua comunicação? Porque senão, sabe o que acaba acontecendo? Você tem uma rede social do teu estúdio de Pilates. Então, tu tem lá o Pilates Zone Studio, tá? Pilates Zone tem duas abas aí. Tem a aba educacional, né? E a aba estúdio. Então, tem que pensar que é só o estúdio presencial, físico. Então, para que eu não cite o nome de nenhum outro estúdio aqui. Então, estúdio Pilates Zone. Nesse estúdio, eu tenho aquele público que vem para praticar o método. Pode até ter um instrutor que pratique lá comigo, mas é um público normal de dentistas, de advogados, de professores, de empresários, de professores universitários ou de escola, de aposentados, de dono de casa, enfim, de profissionais, de multiprofissionais que contratam os nossos serviços para poder fazerem aquelas 2, 3 vezes de aula por semana dentro de um plano mensal, trimestral, semestral, anual, no teu estúdio, né? No caso, no nosso estúdio. Qual é a comunicação que eu faço com esse pessoal? Então eu preciso saber, porque às vezes, qual o erro que muita gente comete? A pessoa tem uma rede social, ou uma lista de comunicação, ou tem todos esses clientes num grupo do WhatsApp, ou tem uma lista de e-mails para se comunicar com esses clientes ou ex-clientes. Tem uma lista também num grupo fechado no Telegram, que a gente falou sobre isso ontem, como construir isso e a importância disso. Então, ou você tem um blog, uma página, ou o seu site, você pode ficar editando ali algumas informações sobre eventos, sobre notícias, e você vai colocando e acrescentando informações. Então, você tem várias formas de se comunicar. E aí você deixa para fazer as postagens de forma não organizada, deixa para comunicar só quando cai uma inspiração. Então, você não cria uma consistência comunicativa. E aí o que acaba acontecendo? Você segue muita gente da área de Pilates, muitos instrutores de Pilates, e aí como dono do perfil Pilates Zone Studio, por exemplo, você vai lá e faz uma postagem que parece que quem está ouvindo é um instrutor de Pilates, quando ele não é teu público-alvo, né? A não ser que você seja uma escola de formação. Mas se você não for uma escola de formação, falar sobre alguns detalhes técnicos ou específicos demais do Pilates seria focado para um público profissional do Pilates, entende? Então, muitas vezes a gente peca porque a gente está falando para o nosso concorrente e não para o nosso cliente. E pensando aqui em concorrente, não num sentido negativo, de eu vou estar falando, entregando ouro, entregando informações. Concorrente no sentido de profissionais que trabalham na nossa mesma área e que trabalham com o mesmo público. Então, o que a gente acaba acontecendo é não percebendo que a gente está emitindo uma comunicação para o nosso concorrente, para aquele profissional que trabalha com a mesma coisa que a gente, mas a gente não está emitindo uma comunicação para o nosso cliente final, né? Aquele que paga pelos nossos serviços, entende? Então, primeira coisa é aquilo, definiu o seu público-alvo, a gente já falou sobre isso. Né? A segunda pergunta é, o que é que você deseja que o seu público-alvo, uma vez definido, o que é que você deseja que eles aprendam? Tente imaginar aquelas informações que quando você está dando aula, você está na recepção, naqueles minutinhos antes ou depois da aula, que você tente ensinar sobre uma postura, sobre uma respiração, sobre alguma coisa que deu errado na aula, algo que dentro do teu coração, toda vez sinta, meu Deus, se eu tivesse mais um tempinho eu ensinava fulaninho a fazer melhor, a construir esse movimento, porque eu sei que vai fazer diferença na vida dele. Então, aquelas 2 aulas só por semana não está conseguindo dar conta das correções ideais que eu preciso. Então, se eu tivesse um momentinho extra, o que é que eu faria? Usa as ideias que tu falaria nesse momento extra e que até fala, usa para fazer as tuas comunicações. Eu não vou nem usar o nome postagens, para não parecer que é só rede social, tá? Então, é qualquer coisa de comunicação que você poste, né, que você utilize para propagar e chegar a alguém através do recurso ou da ferramenta que você decidir utilizar, ou da plataforma que você decidir utilizar, tá certo? Bem,
Aí a minha pergunta e o meu questionamento é, provavelmente você está em uma dessas duas categorias. Ou você possui um estúdio de Pilates, ou você é profissional do Pilates, mas ou presta serviços no estúdio que não é seu, ou você atende, por exemplo, em casa, atende profissionais num parque público, sabe? Então, ou você é uma situação ou outra. Para os exemplos que eu vou usar a partir de agora, eu vou considerar que você esteja enquadrado nessa posição, tá? Se você estiver enquadrado na posição de, além disso, também formar profissionais para eles se tornarem instrutores de Pilates, a gente vai usar como exemplo isso aqui e você vai começar a mexer aqui com a caixinha para poder transformar as ideias para o teu público-alvo também, que seriam futuros instrutores de Pilates. Então, não necessariamente os já instrutores de Pilates. Se você é uma escola de formação, na verdade, dependendo do tipo de escola de formação que você seja, você fala com um profissional quase egressado, né, ou egressando, saindo da graduação de fisioterapia, de educação física, ou da graduação da dança, um exemplo, né? E aí depende, entra num outro contexto dentro do cenário brasileiro, entre profissões, mas você está falando, na verdade, se você quer chamar o público que deseja fazer uma formação em Pilates e você é uma escola, você não está falando com o instrutor de Pilates, você está falando com alguém que ainda não sabe qual área vai seguir e que tem um pé no movimento, então gosta de prevenção, de movimento, entende? Então, aí você começa a filtrar dessa forma, tá certo? Quando eu falo no Pilates Zone, eu falo para dois públicos, para aquele que vai fazer uma primeira formação e para aquele que está vindo fazer uma reciclagem ou uma outra formação. Tem uma formação mais dentro ou de um contemporâneo, muito bem feito, e quer aprender o universo clássico conosco, ou ele fez um curso mais raso, de fim de semana, sente inseguro e quer fazer uma outra formação. E aí cai de paraquedas no clássico, porque a gente não dá outra formação no contemporâneo há muitos anos. Então, acaba que a gente tendo esses dois públicos, tá? Então, eu tenho que entender sempre com quem eu tô falando, tá certo? Aqui no Chacon Joe, por mais que eu tenha alguém que não seja da nossa área, eu imagino que eu estou falando com pessoas que têm ou uma dessas duas categorias, ou no mínimo a de baixo. É um profissional de Pilates, tá? Pode até não ser, mas é para ele que eu estou falando. E aí, se não for, ele vai ser ajudado de toda forma. Ele vai ser ajudado porque são informações que podem auxiliar. Mas quando eu construo o conteúdo, eu construo pensando naquele profissional de Pilates que possui um estúdio de Pilates ou que possui um estúdio de Pilates que atende o público, né, praticante, e também forma profissionais. Tá joia? Ficou claro isso? Metam corações para mim, se ficou claro, pra gente passar para o próximo, tá? Deixa eu dar um golinho no meu chá, que ele já está frio, com tanta coreografia da United. Tô rindo até agora, lembrando deles aqui dançando atrás de mim. Cantando. Sei não, viu? Quem perdeu esse início, quando tiver salva, volta pra ver só esse início, vale a pena. Aquela famosa, eu gosto de compartilhar com vocês, que vida normal é assim, tá? Então não pensa que eu chego aqui, a vidinha perfeita, eu tô toda assanhada, tá? Só peguei o cabelo do jeito que tava, amarrei, botei a minha melhor blusa para não chegar chamando atenção aqui, então botei aquela aqui, não causa nenhum problema, tá certo? Ela é única. E chego para trazer o conteúdo para vocês, mas é difícil, às vezes, construir, elaborar os conteúdos, igualzinho a cada um de vocês que possam ter filhos e que tenham que dividir a atenção com outras coisas também, tá? Bora lá! Quais as pessoas que estarão te lendo ou ouvindo? Então presta bem atenção nisso na hora de pensar através de que vias de comunicação tu vai se comunicar com aquelas pessoas que tu já imaginou que tu estás falando. Então você pode falar, eu falo através do Instagram, eu falo através do Facebook, ainda que menos. Quando eu digo menos, eu não estou falando daquela réplica só do Instagram que vai para o Facebook. É realmente me engajar ali, me preocupar com as mensagens, com os comentários, com as curtidas que estão sendo realizadas na plataforma do Facebook. Então é algo que eu preciso focar também. Mas estou aqui abrindo e falando para vocês. Entre Instagram e Facebook, hoje em dia, eu uso muito mais o Instagram.
né? Através de um blog ou site, você escreve um blog ou você tem um site que você pode editar. Você tem um canal no YouTube ou vai abrir um canal no YouTube para você colocar pequenos vídeos que você explica aquilo que você explicaria nos intervalos de aula ou no meio da aula. Informações exatamente como aquelas se o teu público for o teu cliente. Então pensa neles, pensa naquele teu cliente mais fiel, aquela tua cliente que se tu lançar um pacote diferente ela que vai comprar. Se chegar uma camisa nova no estúdio, na tua lojinha do estúdio, ela vai comprar. Se tu marcar um evento que é na praia ou no campo, no Pilates Day, ela vai estar lá. Se tu inventar que tem que comer uma maçã depois de cada aula de Pilates, ela é a primeira a topar e vai comer sempre depois de cada aula. Normalmente é essa pessoa que está sempre engajada com tuas ideias, com as coisas que tu fala, que é a pessoa que tu constrói, né? A personagem que tu vai construir essa comunicação. E a gente chama isso de público-alvo, né? Nesse caso específico, quando a gente encontra uma personagem, a gente chama isso de avatar, persona, tá certo? O teu modelo de pessoa que tu vai se comunicar. Então, pensando nisso, cria um YouTube, se não já tem, e começa a se comunicar com essa pessoa. Então, quando eu comecei a me destravar para a câmera, eu comecei me destravando pensando exatamente nisso, né? Eu estou falando para quem e o que é que eu quero que chegue para ela. Então, comecei a gravar esse tipo de conteúdo, tá? Se você tem uma lista de e-mails, na ficha de inscrição do teu cliente no estúdio, tem lá um campo que você põe o e-mail. Você pode colocar nessa fichinha da entrevista, ou da avaliação, ou da aula experimental, ou do ingresso do aluno no estúdio, não só nome, endereço, CPF, RG, coloca se ela tem rede social e qual é o perfil dela na rede social. Pede o melhor e-mail dela para que você possa enviar algumas comunicações. Entende? Então começa a fazer isso. Qual a plataforma que ela mais usa de rede social ou para visualizar vídeos? Começa a fazer umas perguntinhas que ela já entende entrando lá, que tu vai fazer uma comunicação em paralelo, além desse relacionamento que é construído dentro do estúdio, tá? Aí você tem, além do e-mail, comunicações também por texto no WhatsApp, ou através do WhatsApp, através do Telegram, a gente já falou sobre isso ontem também, tá? Quando você faz isso, você segmenta a comunicação, porque às vezes públicos diferentes se encontram em locais diferentes. Então, aquele público que lê os e-mails que você envia, nem sempre é o público que mais visualiza tuas postagens, tuas comunicações no Instagram. Às vezes, o público que está lá no blog, que ama teus textões no blog, teus compartilhares ali no blog, gostam e estão ali por uma razão, mas não conseguem ver vídeos do YouTube, tá? Não gostam de ver os vídeos, mas gostam de ler os textos que você escreve, se identifica com a tua escrita. Então você começa a segmentar. E quando você usa plataformas mais sérias, você consegue identificar que perfil é esse, né? Qual é a idade, gênero, não sei o quê, pessoas que abrem mais. Então você consegue começar a compreender isso daí, tá? Aí pensa comigo, você já entendeu em que plataforma você tem o seu público ideal? É óbvio que você, no início, vai achar que está acertando e quando você aprende mais um pouquinho lá pra frente, errando ou acertando meia boca, você começa a perceber que você pode pegar uma outra estratégia, um outro formato. Aquele público-alvo que você pensou que era o seu público-alvo, não era, na verdade. Então você muda e você vai mudando no decorrer do caminho, tá certo? Você vai tomando outros rumos, mesmo que a estrada já esteja na sua frente, tá certo? Mas você já começa a tentar fazer de alguma forma. Aí, assuntos que eu trouxe aqui. Se o teu público é esse, olha quantos assuntos a gente tem. Faz um print se quiser, porque tem muitos aí. Vou até tentar fazer uma cara melhor, né? Para vocês fazerem um print. De toda forma, eu posso enviar esse slide aqui lá no Telegram do Chá com Joe, tá? Aí são algumas ideias de temáticas que vocês podem abordar se o público-alvo de vocês for esse. Então, você faz lá uma postagem, ou um texto, né? Ou um vídeo. Movimento para mim e aí você vai compartilhar um pouco da tua história. E por que tu trabalha com movimento? Tenho um pé no esporte, quando eu era pequena, era atleta de alguma coisa,
ou tinha uma trava infantil com o movimento, e aí se descobriu no Pilates, era dançarina, né? E sei lá, com o passar do tempo, com a idade, com a vida, com as responsabilidades, não pôde mais dançar e encontrou no Pilates a sua forma de se movimentar, de dançar, sabe? Então, o movimento para mim e você daí destrincha muitos assuntos, tá? Mas é um bom tema para você falar, porque você inspira os teus clientes ou futuros clientes ou ex-clientes, tá? Então, movimento para mim você tem que ser referência nisso, não adianta estar só colocando exercícios pendurados de cabeça para baixo, sem um sentido por trás, né? Você pode dar um texto ali, colocou, movimento para mim mas comecei da base, dentro do Pilates temos que ser muito humildes quanto ao movimento, para ir conquistando passo a passo, para depois ver a vida por outro ângulo, enfim. Então, é isso que eu desejo para você, por exemplo, poder, se não alcançar esse ponto, saber que existe esse ponto e você sempre tentar ir em direção dele, por exemplo. Pilates para mim então, movimento ou Pilates, né? Pilates para mim e você começa a falar do seu encontro com Pilates. Quem é Joseph Pilates? Por que eu peço para vocês falarem quem é Joseph Pilates? Porque tem muita gente que pratica o método e não tem a mínima noção de quem criou o método. Então, falar sobre Joseph Pilates, trazer algumas curiosidades, dizer que quando ele faleceu, né, e que na época ele lutou muito para que o método fosse espalhado e ninguém dava atenção, enfim. Lembra que são aqueles clientes que estão dentro do teu estúdio ou aqueles clientes futuros, potenciais clientes que você cruza com eles no supermercado, no parque, na rua, e que você olha para eles e faz, meu Deus, como é que essa pessoa não está fazendo Pilates comigo? Eu vejo que ela mora aqui perto, ela circula aqui por perto, por que a informação do meu estúdio ou dos meus serviços ainda não chegou nela, né, nessa pessoa? Então, essa pessoa é teu público-alvo para tu poder começar a engajar essas comunicações e aos poucos, de alguma forma, ou o teu vídeo vai chegar nela porque ela conhece a vizinha que faz Pilates contigo. E essa vizinha gostou muito de um vídeo e transmitiu para a lista de comunicação ou para o grupo do condomínio que ela mora. E aí chegou o teu nome lá, entende? Então é assim mais ou menos que as coisas começam a acontecer, num bom boca a boca. Efeitos do Pilates. Então você começa a falar sobre os efeitos do Pilates. E aí não usa só aquelas frases feitas, né? Mas fala sobre o efeito na postura, na respiração, na qualidade do sono, na conscientização corporal, no bem-estar, na mobilidade, na flexibilidade, na força, na resistência, sabe? E dentro de um verdadeiro Pilates, o quanto as pessoas se enganam achando que é um trabalho só de reabilitação, ou só para idoso, ou só para clientes ou pacientes que tenham algumas limitações, né, patológicas, ou necessidades especiais, ou gestantes, ou mulheres. Então, dizer que não existe essa segmentação dentro do Pilates, abrir a cabeça, falar que é para todo público, né? Então, quando você faz uma boa propagação sobre o que é o método em si, a gente tem atletas que vêm para melhorar a sua performance e diminuir os riscos de lesões que o seu esporte, né, provoca. Então, o tenista, o jogador de futebol, o surfista, sabe? Então, você tentar trazer para esse mundo, se esse for um público-alvo, quando você fala sobre isso, você já atrai mais deles. Então, se você tem um corredor, né, um maratonista que faz Pilates com você, você faz um vídeo pensando nele, e ele gosta desse vídeo, e ele compartilha com o grupo dele de corrida, muita gente vai procurar. Ou com um ciclista, sabe? Então, falando sobre quais são as necessidades especiais quanto ao trabalho de cada um deles. A dentistas, né, passa muito tempo naquela posição sentada, motoristas, tudo istas, né? Então, ao motorista, enfim, a professores que passam às vezes muito tempo de pé ou muito tempo no computador, enfim, tá aqui uma das opções, mas tem diversas profissões e cada uma delas traz suas lesões, né, de esforços repetitivos específicas e você pode construir aí uma postagem para cada um desses grupos, na verdade, né? Falar sobre bem-estar geral e a importância do Pilates no bem-estar geral. Na verdade é do movimento no bem-estar geral, mas você pode fazer um link específico com alguma coisa que só o Pilates tenha, por exemplo. Assim como qualidade de vida, falar sobre movimento, falar sobre postura, falar sobre flexibilidade,
né? Falar sobre a importância da flexibilidade na saúde da coluna, falar sobre a importância do equilíbrio muscular, das cadeias musculares no corpo, falar sobre a relação entre o emocional e o espiritual no nosso corpo e a consequência danosa do quanto essas doenças assim se somatizam, né? E se apresentam num problema cervical, num problema na coluna, enfim. Então, o tratamento está em outro lugar, mas você começa a mexer o corpo e o movimento cura através da circulação, através da respiração, através dessa disciplina, dessa determinação do aluno de se autocorrigir. O próprio corpo encontra as suas curas também, né? E aí vem todo um processo de quem vem primeiro. Você cura primeiro o emocional e vem para o físico, né? Mente domina o corpo domina a mente. E a gente já falou sobre isso num passado recente, e que depende muito da pessoa que você esteja lidando, né? Que mais? Você pode falar sobre os princípios do Pilates, né? Você fala sobre cada um deles. Então, aqueles princípios que não necessariamente foram criados e determinados e escritos por Joseph Pilates, mas que estavam na primeira, né, publicação a respeito do método Pilates num livro. E aí foi determinado assim, muita gente seguiu com esses princípios até os tempos de hoje, né? Que são aqueles 6: concentração, centralização, precisão, fluidez, né? Então, controle. Então, aquilo tudo que a gente tem ali, a gente pode desenvolver para cada um posto diferente, né? Então, quando a gente faz isso, a gente vai desenvolvendo várias ideias. Falar da importância importância de me alimentar bem, importância de fazer minhas caminhadas ou algum movimento que seja em paralelo ao meu Pilates para aperfeiçoar meu tarará. A importância de dormir bem, a importância de beber muita água. Então, falar de coisas que sejam relevantes para um profissional de saúde que trabalha com prevenção geral, né? Então, quando você coloca isso, é fundamental, tá? Eu espero que o silêncio de vocês aqui seja exclusivamente estar com papel e caneta na mão, anotando essas ideias, tá? Espero de coração. Dou até um tempinho para, se você terminar aí com a caneta, pousa a caneta e manda um beijinho aí para mim. Pessoa carente, né, pessoal? Espero que vocês estejam gostando, tá? E se vocês gostarem mesmo e acharem que tem aquela amiga, aquele amigo que sempre tem uma dificuldade, né? E que isso pode ajudar alguém, faz esse ciclo, tá? Eu tiro meu tempinho aqui no meio do fluxo de ritmo da casa para estar todo dia aqui trazer um conteúdo para vocês que, óbvio, eu acho que é mais do que notório que eu não chego aqui e só entrego um conteúdo. Existe um preparo para trazer esse conteúdo, né? Então, não é só o tempo da live, tem um tempinho a mais. Então, o mínimo que vocês podem fazer também é dar sequência a esse fluxo. Então, eu cuido de vocês cuidam de mais alguém, que cuida de mais alguém, que cuida de mais alguém. Então, só enviar quando essa mensagem estiver pronta, quando esse vídeo estiver pronto, mandar para alguém. Às vezes a gente não fica com ele no ar, né? Agora com essa novidade, então ela só dura 24 horas, mas agora com essa novidade de ficar ali no IGTV, tô só revendo se eles vão ficar ali no IGTV ou não. Eu já falei para vocês, eu gosto... Teve uma pessoa que me perguntou, Vanessa, só uma pequena pausa aqui, Vanessa, tu não tá gostando dessa novidade do vídeo ficar salvo diretamente no IGTV, porque te atrapalha um pouco para esses vídeos ficarem disponíveis apenas e exclusivamente através de uma plataforma específica ou através de um grupo específico, ou de uma mentoria, ou consultoria, orientação específica? Eu disse, não, é mais besta do que isso. Eu até uso nisso também, mas é mais besta do que isso. Eu tenho toque de alinhamento e eu tenho um pouco de toque de organização quanto ao fluxo de ideias. O Chá com Joe sempre foi algo que vinha, era falado ao vivo, ficava salvo nos stories ali em cima por 24 horas, ele desaparecia, o vídeo eu colocava no YouTube ou em outra plataforma, eu nunca coloquei no YouTube as do Business, né, dessa edição que já está aí quase em 50, e quando ele vai, e no feed, eu fazia a minha organização de postagens, né, quando ele começa a ir para o feed, porque eu coloco ali uma prévia, quando ele começa a ir para o feed, aí me desorganiza visualmente,
sabe? Então é leseira, não é por outra razão, é por leseira. Então se eu me chatear de olhar pro feed e achar que não tá combinando esse mod de vídeo, como a gente diz em Recife, esse mod de vídeo de forma meio aleatória, apesar de eu não fazer mosaicos, mas se ele não visualmente não estiver me agradando, aí eu vou tirar e vou colocá-lo em outra plataforma. Por isso que eu peço, enviem para as pessoas enquanto eles estão ali disponíveis, porque faz com que as pessoas consigam ver, tá? Peraí que chegou aqui um comentário. Estou adorando, Vanessa. Deus te abençoe, tem me ajudado bastante. Que bom, meu amor. Pois mande para alguém que você possa ajudar, contribuir, tá bom? Nem que seja só o print de uma página, como essa aqui. A pessoa não vai entender muito, mas essa pelo menos diz aí alguns tópicos. Então, fundamentos de Joseph Pilates. Então, qualquer coisa que você leu, pegou o livro de Joseph, leu, teve um insight, teve uma ideia, fala sobre esse pensamento de Joseph com relação ao cuidado com as crianças, a primeiro educar as crianças, com relação à postura, com relação ao banho. Joseph Pilates falava sobre como você deveria se esfregar no banho, tomar um banho para ativar a tua circulação e retirar todas as tuas impurezas. Joseph Pilates falava para fazer aula com as janelas abertas para ventilar bastante, mas óbvio que ele nem se tratava de ar-condicionado, mas era para suar, porque é através do suor que a gente coloca as toxinas para fora. Agora vai no teu estúdio de Pilates, que teus clientes pagam uma mensalidade que para eles consideram talvez alta, comparado a uma mensalidade de uma academia ou de outra atividade física, e desliga o ar-condicionado para ver se ele fica lá. Mas se aos poucos você começar a incentivar e tentar mostrar que uma temperatura daquela que fica muito baixa, que a pessoa sua e o suor cola, seca na hora por conta da temperatura, não vale a pena. Então, colocar numa temperatura que seja ambiente, que não seja sufocante, mas que a pessoa consiga sair suada é bom, não é ruim, tá certo? Eliminar toxinas através do nosso sistema excretor, né? Então, nada melhor que o suor. E Joseph fala disso. Vai procurar onde é que está a informação de Joseph Pilates a respeito disso e cria um texto, tá? Ativações importantes dentro do método. Então, você aprendeu alguma coisa sobre uma ativação, sobre um chest expansion, sobre um crescimento postural, sobre um distanciamento, sobre um relaxamento da região cervical durante a respiração. Aprendeu a ativar o powerhouse corretamente através dos fundamentos de Joseph Pilates, de que forma você ativa esse cinturão do powerhouse. Então, falar disso, falar da expiração. Quanto Joseph Pilates dava importância a esse momento expiratório, até mais do que só um inspiratório. Falar sobre isso, né? Como alcançar melhores resultados nas aulas. Então, falar sobre a frequência, falar sobre a consistência, falar sobre a pontualidade, falar que o corpo se acostuma se ele faz toda segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã, tentar fazer as 3 aulas, só que faz a segunda às 8 da manhã, mas na quarta faz uma reposição à noite, 5, 6 da noite. E na sexta não consegue fazer, aí faz na outra semana, aí faz a segunda, repõe na terça, faz a quarta e faz na sexta. Isso não vai, o corpo não entende da mesma forma do que fazer a segunda, quarta e sexta às 8 da manhã, sabe? Então falar sobre isso é uma temática que esse cliente vai querer ouvir, né? Ou pelo menos se não quiser ouvir, vai fazer diferença para ele. Então isso é uma coisa com relação a como alcançar melhores resultados nas aulas. Outra forma de como alcançar melhores resultados nas aulas, estar presente, entender quais são as devidas ativações que você deve fazer, a compreensão do movimento, mente controlando o corpo. O movimento parece ser de braço, mas você está fazendo uma ativação do corpo como um todo, ou seja, braço está ativando em alguma coisa, perna está ativando em alguma coisa, o centro, tá? Então você tem muitas oposições ali, forças opostas que estão acontecendo naquele movimento através da mobilização do movimento dos braços, por exemplo. Então, parece ser um exercício de braço, mas na verdade é um exercício do corpo como um todo. Então, fazer com que o aluno entenda isso e não trabalhe ali com a mola na perna e o braço fica parecendo um espaguete, entende? Então o braço está fazendo uma ativação, o tronco está fazendo outra ativação e as pernas estão fazendo um movimento com ativação, tá? Então falar sobre esse tipo de coisa. Pequenas práticas que podem ser realizadas em casa. Você conhece seu público ou aquele que você não conhece, uma vez que você publica
e fica público, tá? Uma vez que você coloca e torna esse conteúdo público, tentar sempre trazer a comunicação dos cuidados, da autorresponsabilidade que cada um tem, mas promover pequenos vídeos que sejam colocados para serem práticas pequenas em casa, seguras. Práticas na parede, práticas numa cadeira, só para melhorar alguma coisa, alguns dos princípios. Fazer algo no pé, que às vezes o cliente paga caro, vem fazer uma aula com você, você quer fazer um trabalho lindo nos pés, no foot corrector, e ele dentro dele está com a sensação de que ele está fazendo besteira, que ele está perdendo tempo, porque a professora ao invés de estar fazendo um exercício para ele suar, ou para ele trabalhar o abdômen, ou para ele trabalhar não sei o que, está ali no pé dele. Então, se ele não entender por que ele está fazendo um negócio ali meio chato no foot corrector, então, se não teve um videozinho instrutivo, né, explicativo, falando sobre a importância disso no restante das outras conquistas, ele não vai dar muita importância, ele vai achar que está perdendo tempo. E a outra coisa é, se alguns pequenos movimentos, ele não tem um foot corrector em casa, mas ele tem uma bolinha de tênis, ele tem um cabo de vassoura, ele tem aquele rolo de amassar pão ou massa de pizza, então ele vai utilizar esses recursos para fazer algo que você ensinou. Então, pequenos vídeos e trechos para você poder fazer esse direcionamento para eles. Pequenas práticas, não, isso eu já falei, posição adequada no escritório. Falar sobre tempos de home office, ou mesmo que não seja home office, pessoas que trabalham numa mesinha, numa bancada, com um desktop, ou com um laptop na frente, ou com muito tempo no celular, ou tem que trabalhar muito tempo com a cabeça baixa, né? Então, quais são as posições adequadas para você fazer? Então, você vai fazer um post que seja focando em que correções ele deve tomar e a cada quanto tempo ele deve fazer umas pausas, que tipo de movimentos ele deve fazer nessas pausas. Enfim, você está organizando essas informações para cuidar desse público, né? E fazer com que ele realmente escute e saiba a importância que isso tem na vida dele, no dia a dia dele. Esse curiosidades do banho eu já falei, né? Tem uma outra curiosidade do banho dentro de um vídeo histórico de Joseph Pilates, que é ele dentro de uma banheira, a bathtub, né? E aí ele tem lá como se fosse uns pedalinhos, umas alças para fazer movimento de braços também, como se fosse assim. Era muito comum o banho de imersão, né? O banho na banheira, ao invés de shower, ao invés de banheiro de ducha. E nesse banho, ao invés de você só tomar o banho, você poder fazer exercício e se movimentar durante o banho, né? Então é uma curiosidade também a ser tratada de repente. A pessoa não vai ter como fazer muito isso, vai começar a querer coreografar na United dentro do chuveiro, mas é só a modo de curiosidade, tá? Sobre a maçã, por exemplo, a gente pode associar esse assunto da maçã lá nas curiosidades do Pilates. Então, Joseph Pilates tem uma história que Joseph Pilates recomendava que todo mundo que saísse do estúdio, terminasse uma aula suado, fortalecido, energizado, comesse uma maçã ao final. Então, quando ele fazia isso, ele estava ali repondo alguns nutrientes, alguns minerais, ele estava, sabe, dando toda aquela limpeza de toxinas também que ele acabou de eliminar através do suor. Então, tem um monte de outras razões específicas que estão por trás do consumo da maçã pós-treino. Quem sabe você não pode introduzir isso como algo, né, dentro do teu espaço. Já fiz muito isso, então eu pegava as maçãs das pequenininhas, tem umas que são menorzinhas assim, consequentemente são mais baratinhas. Então eu pegava essas maçãs, higienizava, eles confiavam na minha forma de higienizar realmente. Então eu higienizava e cobria com papel alumínio ou com papel filtro. E aí todos pegavam. Alguns estúdios colocam com algum preço simbólico, 50 centavos ou o que seja. Algumas pessoas e alguns estúdios concedem a maçã gratuitamente ou já precificada dentro da mensalidade do estúdio, né? Então, eu valorizaria isso, mas no mínimo falaria sobre isso. Sobre a ventilação, como a gente disse, né? Sobre o suar na aula, sobre música na aula. Você pode falar. Eu sei que o Pilates tem, no Brasil e no mundo, teve uma... Sabe, hoje é muito comum o uso da música no Pilates, né? Mas falar que o método nunca foi linkado à música no início é um fato.
Então, por quê? Porque tira a concentração, porque pode modificar com a batida da música, você pode modificar o ritmo original desenhado para aquele exercício. Então, você pensar nisso é bem importante. Se você não trabalha com música, é um assunto, falar o porquê da música. Se você trabalha, falar que originalmente não era trabalhado é algo bom também, mas tentar incentivar os alunos a entenderem que não é para eles seguirem o ritmo, a não ser que seja dentro da tua área, dentro da formatação de Pilates que tu trabalha, seja através do ritmo da música, né? Mas dentro do trabalho mais original, e essa não seja a tua intenção, informar que eles não façam isso. Então, colocar a baladinha da novela das 8, não sei o que e tal, na hora da aula, talvez seja ruim, porque o aluno vai cantar, ele sabe cantar, ou pelo menos miar e fazer aqueles barulhinhos. Então, atrapalha a respiração, atrapalha a concentração, atrapalha a ativação do centro. Então, tentar entender tudo isso. Então, no trabalho original, não usa música, então é só para que se entenda. Se tiver uma música, no máximo para isolar acusticamente aquele ambiente do estúdio do ambiente externo, fazer com que as pessoas estejam ali dentro concentradas. Então, normalmente esse tipo de música se chama chill out, ou instrumental, ou chill, C-H-I-L-L, e se for chill out é C-H-I-L-L, out, O-U-T, né? Então, chill out. São músicas que são ritmadas, sem muita letra, ou se tiver letra que ninguém conhece, sabe? Então, é bem importante fazer isso. Bem, esses são alguns exemplos, né, de conteúdos que a gente tem por aqui. Deixa eu ver aqui. Muito legal a ideia da maçã. Que bom. Olha aí, uma coisa nova para vocês introduzirem. A Simone falou, bem assim. Eu obrigo e mostro na prática. O obrigo foi o quê, meu Deus? Foi há 5 minutos atrás. Deixa eu ver o que é que eu falei. Do banho não pode ter sido, que eu acho que Simone não ia falar de obrigar o aluno no banho. Da maçã não sei. Do beber água. Me diz aí, me manda um recado para ver se eu entendi. Tu fala e eu falo oxe. Olha, a gente tá quase acabando, porque eu tenho que terminar um bocadinho mais cedo. Então, quando a gente faz isso, olha, como ter ideias, pensou, registra, tá? Não perde a oportunidade. O pé, muito bem, Simone, linda. Tá certo, o pé, maravilha. É isso mesmo. Tá bom, entendi. Então, pensou, registra. Se não tiver um caderninho junto contigo, se tu for do caderninho, pega o caderninho, o bloquinho de anotações. Ou anota nas notas do celular, que é para isso que ela existe, né? Substituir o bloquinho, facilitar a tua vida. Ou em outro lugar, grava um áudio para um grupo que exista no WhatsApp seu com você mesma, né? Coloca alguém nesse grupo, depois tira esse alguém e fica você sozinho no grupo. Então, tudo que você tiver de ideia, manda ali por áudio, que aí depois você escuta de novo e não esquece. Essa é uma ideia maravilhosa, tá? O que mais? Então, pensou, registrou. Contribua com o processo. Então, pensou, registrou e vai fazer aquilo que a gente já ensinou. Faz um calendário de postagens, não deixa para postar quando vier a inspiração do dia. Isso vai trazer um peso muito grande. Ai, meu Deus, eu não postei hoje. Vai trazer um peso. Então, faz um calendário, tira um dia, ou agenda tudo, ou já escreve tudo, se você não tiver algum... a gente já falou sobre isso aqui, como agendar as postagens em aulas anteriores que ainda estão salvas no IGTV. Então, procura aí umas 3 ou 2 aulas atrás, eu acho. Então, procura porque dá para fazer. Então, tira um domingo de inspiração, escreve, passa tudo a limpo, faz o calendáriozinho de pelo menos uma semana de por onde eu vou enviar, para quem eu vou enviar e com que frequência. Postagem vai ser todos os dias, e-mail vai ser uma vez por semana, transmissão de um vídeo vai ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por quinzena. Defina e trace suas metas, tá certo? Fale com pessoas. Não solte comunicação como se não soubesse com quem está falando. Fale com essas pessoas, tá certo? Então, quando eu venho e trago um conteúdo como esse, pode ter a quantidade de gente que estiver na sala. É com vocês que eu estou falando, entende? Então, saiba exatamente no conteúdo que você estiver trazendo, é para quem você está falando e fale com ela, tá certo? Bem, fica atento, por exemplo, às conversas no dia a dia que determinam muito essa comunicação. Então, você está ali olhando as redes sociais e aí você teve uma ideia na página de alguém que está lá nos Estados Unidos que tem um estúdio de Pilates. Ou você teve uma ideia
de um curso que você assistiu. Ele lança aqui, meu Deus, eu não sabia disso, olha, eu aprendi isso num congresso, tô aqui revendo os estudos e pumba, um assunto. Eu tava ali escutando o Chá com Joe com Vanessa e pumba, minha cabeça deu uma ideia. Isso aí já vai formando um monte de conteúdo, mas um monte de conteúdo, tá certo? Chegou aqui um comentário antes da gente quase encerrar. Deixa eu ver se eu consigo abrir, né? Cadê? Não tô conseguindo. Agora. Top demais essa dica. Fale com as pessoas e não atire para todos os lados. Muito bem, meu querido. É isso aí. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou aqui, tenho que encerrar até uns 5 minutinhos antes, pelo menos, para dar tempo de conectar aqui na hora do próximo Chá com Joe daqui de casa, né? Então, de coração, espero que vocês tenham curtido as ideias, tenham anotado alguma coisa, ou tenham feito algum print de tela de alguma coisa. Façam aquilo que eu pedi. Eu chego aqui, eu trago um conteúdo, passo para vocês, passem para alguém também. É uma grande corrente de bem, né? É uma grande corrente do bem, é uma grande corrente de ajuda, é uma grande corrente de transmitir informação, conteúdo valioso, né? Então façam isso. Obrigada, amores. Obrigada. Obrigada, Andresa. Obrigada, Mari. Obrigada, Mari, de novo. Obrigada, nega. Olha, obrigada por vocês estarem aqui presentes. Adorei as dicas, muito obrigada. Olha, eu adoro receber esses feedbacks de vocês, tá certo? Olha, muito bom, eu tenho o meu grupo de assuntos sobre o Pilates. Tá vendo? Obrigada por me mandar mais esse. Que maravilha, que coisa boa. Olha aí, Aninha. Tá vendo? Gostei. Foi a Aninha falando com a Mari, tá vendo? Perfeito, pessoal. Olha, que bom. Live pra salvar, assisti muitas e muitas vezes. Foi top. Que bom, Paulinha. Sempre bom te ouvir. Obrigada, Sil. Olha, fico muito feliz que vocês tenham gostado. A live, para quem não chegou no início, começou de forma muito engraçada, mas foi com um único propósito. Foi transmitir para vocês que a gente faz tudo que a gente pode dentro das nossas realidades. E eu quis mostrar um pouquinho a minha realidade com as crianças ensaiando música, cantando, dançando. E eu tendo que me concentrar para produzir não só esse conteúdo, mas todos os outros, de curso ou de todos os outros projetos e tudo que eu tenho que fazer, né, de trabalho e de vida, e de inspiração e de comunicação. Então é muito engraçado, mas é a vida real e a gente vai se adaptando, né? Então eu queria e trouxe um pedacinho disso. Hoje não começou com Queen, então vocês teriam que ver do início para saber como é que começou, mas foi meio boy band, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, me manda feedbacks e envia essa live para alguém que vocês cuidam, tá? E que vocês se importam. Um cheiro bem grandão no coração de cada um. Amanhã a gente volta ao normal, às 11 da manhã, no horário de Brasília, tá? Tem muita gente que ainda não sabe que dia de quinta-feira acontece exclusivamente 1 hora mais cedo, tá bom? Que isso fique bem claro e definitivo, porque eu não dou conta no horário normal, tá? Obrigada a você, Mari, por estar aqui sempre conosco. Obrigada, amor. A vida como ela é. Vá, assista, Cris. Depois me mande seus comments, tá bom? Foi engraçado. E eles se acharam, eu tava no Chá com Joe, tocando na United. Um beijo, amores. Se cuidem. Bom dia pra vocês, tá? Tchau, tchau.